Sejam bem-vindos a mais um episódio do Paleotuga, onde hoje iremos explorar alguns dos maiores predadores que já habitaram os nossos mares, nomeadamente o Leviatã melvillei, o cachalote assassino e Otodus megalodon, um dos maiores tubarões que já habitaram os nossos mares. Os oceanos estão entre um dos ambientes mais inexplorados do nosso planeta, não só cobrindo 3/4 da superfície, mas também 95% do seu território é atualmente desconhecido, pelo que este habitat esconde ainda muitos segredos. E durante os tempos pré-históricos, os oceanos estavam repletos de monstros marinhos. Podendo ser encontrado em quase todos os oceanos do planeta, o cachalote é atualmente o maior animal com dentes existente e, em conjunto com os seus parentes mais pequenos, o cachalote anão e o cachalote pigmeu, eles são os últimos membros da família Physeteroidea. Mas há 10 milhões de anos, os cachalotes estavam entre uma das famílias de cetáceos mais bem-sucedida, ocupando vários nichos, nomeadamente desde golfinhos até o de baleias assassinas, como é o caso do Leviatã. Esta baleia pré-histórica tem um nome muito interessante. A primeira parte, Leviatã, é uma referência à besta mítica da Bíblia, do Leviatã, enquanto que o nome da espécie é uma homenagem a Herman Melville, autor do famoso livro de Moby Dick, que conta a história sobre um cachalote branco que é perseguido pelo capitão Ahab. Os seus fósseis foram encontrados na Formação Pisco, que se encontra no Peru, que há 10 milhões de anos era o fundo do mar, mas outros fósseis, nomeadamente da África do Sul, Austrália e Argentina, parecem revelar que esta espécie, ou um parente próximo, sobreviveu até ao Plioceno há aproximadamente 5 milhões de anos, o que sugere que o Leviatã, ou este parente próximo, tinha uma distribuição bastante ampla por todo o hemisfério sul. Enquanto que o cachalote atual está especializado na caça de animais de corpo mole, como é o caso das lulas gigantes e lulas colossais, o Leviatã era tudo menos isso. Era uma espécie de baleia hipercarnívora, desenhada para atacar animais de grande porte, nomeadamente outros mamíferos marinhos, aves marinhas, crocodilos do género Piscogavialis e também, possivelmente, jovens tubarões, como é o caso do megalodonte, que era um dos predadores contemporâneos do Mioceno. Apesar de só ter sido descoberto um crânio, pelas análises de parentes próximos e de cachalotes atuais, estima-se que ele teria entre 13,5 até 17,5 metros de comprimento e pesar até 57 toneladas. Ou seja, parecido com os cachalotes atuais em termos de porte e fazendo dele um dos maiores predadores que já habitaram o planeta Terra. Com dentes capazes de atingir os 36,2 cm, esta baleia tem os maiores dentes de qualquer animal conhecido, excluindo as presas dos elefantes. Ou seja, esta baleia tem dentes que ainda são maiores do que os do Tiranossauro Rex. Se observarmos com atenção o crânio, para além dos dentes enormes que os seus maxilares possuem, podemos reparar que no topo existe uma estrutura semelhante a uma antena parabólica. Pelo que, se olharmos para os seus parentes atuais, podemos então sugerir que era aí que se encontrava várias estruturas orgânicas, como era o caso do espermacete e do melon, que eram utilizados para várias funções, como era o caso da ecolocalização e também para absorver o choque, pois estas baleias, e o Leviatã em princípio, deveriam usá-las como um ariete, para pôr as suas presas inconscientes ou para lutas territoriais entre machos e fêmeas. Infelizmente, estas baleias predatórias acabaram por desaparecer devido ao arrefecimento gradual dos oceanos que ocorreu no final do Mioceno. Esta foi uma das maiores extinções no que toca à vida marinha, sendo que a percentagem de mamíferos marinhos que acabou por ficar extinta foi superior a 55%. Ao contrário dos cachalotes atuais e dos seus parentes pigmeu e anão, o Leviatã não era um predador de grande profundidade. Ou seja, este animal estava apto apenas para caçar em mares pouco profundos ou em regiões costeiras, do qual a vida marinha era muito abundante, nomeadamente em mamíferos marinhos e peixes de grande porte. Mas os mares do Mioceno não eram só habitat destas baleias, pois era nestes mares podíamos encontrar
a um monstro marinho muito conhecido pelo público em geral, o megalodonte. Como se trata de um tubarão, o seu esqueleto é composto, na sua maioria, por cartilagem, que não é um dos melhores materiais para se fossilizarem. Daí que grande parte do material fossilífero que encontramos são apenas os seus dentes gigantes, que foram encontrados em todo o mundo, incluindo em Portugal continental. O que quer dizer que, durante o Mioceno, este tubarão habitou a costa atlântica de Portugal. Como só temos esses fragmentos de megalodonte, os cientistas debatem até hoje sobre o verdadeiro tamanho deste animal. Havia estudos que apontavam para um animal de aproximadamente 18 metros de comprimento, mas estudos recentes apontam para que estes animais tinham em média 10,5 metros de comprimento, mas podia haver indivíduos capazes de chegar aos 14, 16 metros, o que faz dele, mesmo assim, um tubarão muito perigoso e aterrador para qualquer animal dos mares do Mioceno. Quando nasciam, estes tubarões já tinham aproximadamente 3 metros de comprimento. Mas mesmo assim, eles eram presas para várias baleias e outros animais marinhos do seu tempo, pelo que as fêmeas de megalodonte davam à luz em mangais ou em ambientes costeiros, do qual as crias estariam seguras dos vários predadores do mar aberto. Durante os primeiros anos de vida, os megalodontes consumiam apenas peixes, pois os seus dentes eram finos e altos, especializados especificamente para comer carne de peixe. Mas à medida que eles iam crescendo, os dentes tornavam-se cada vez mais robustos e largos, perfeitos para cortar a carne mais dura e densa dos mamíferos marinhos, como era o caso de pinípedes e de cetáceos. Embora muitos de nós desejassem ver um confronto direto entre estes dois titãs dos mares, é bem provável que isso quase nunca acontecesse. Pois, se olharmos para os animais atuais, muitos deles evitam estes tipos de confronto porque não querem desperdiçar energia e recursos. Daí que, se um megalodonte enfrentasse o Leviatã ou vice-versa, provavelmente seria em termos de desespero por alimento, ou, pelo menos, em termos de disputa territorial. Mas no que toca a quem ganhava numa luta, por muito que eu gostasse de apoiar no Leviatã, o megalodonte provavelmente ganhava por uma coisa: ele não precisa de respirar ar como a baleia. Mas também isso depende de quem é que fosse o primeiro a dar o golpe, pois estamos a falar de animais marinhos de 16, 17 metros de comprimento, com dentadas absolutamente devastadoras. O megalodonte acabou por desaparecer no final do Plioceno, há aproximadamente 3,6 a 3,4 milhões de anos. Isto porque o planeta estava a arrefecer gradualmente e as baleias, assim como as suas outras presas, acabaram também por desaparecer. Isto levou a que os megalodontes entrassem em colapso em termos de cadeia alimentar, o que prova que, por vezes, ser grande não é a melhor vantagem evolutiva, pois os predadores de topo são, na verdade, bastante sensíveis a qualquer tipo de alteração na cadeia alimentar, seja ela a nível do número de presas ou a nível climático. E com isto chega ao fim mais um episódio do Paleotuga. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido alguma coisa sobre dois dos maiores predadores marinhos que já habitaram os oceanos. Eu sou o Paleotuga e até uma próxima!